Já está aparecendo, né, de alguns liberado para os governadores do Brasil, onde nós vamos detalhar as ações que estão sendo realizadas nos estados brasileiros. E para iniciar esse espaço, nós vamos conversar com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Seja bem-vindo, governador. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rayane. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Um prazer enorme estar com vocês aí na TV Aparecida. Nós que agradecemos a participação. Governador, a gente já inicia a nossa entrevista de hoje entrando, no cenário nacional. Nós estamos acompanhando as tarifas impostas pelos Estados Unidos que devem afetar os setores estratégicos, como a mineração e a siderurgia. Como o governo de Minas tem se preparado para os possíveis impactos, tanto no emprego e na arrecadação? Bom, Rayane, nós estamos aqui com uma série de medidas já em andamento. Inclusive, terei daqui a poucas horas uma reunião na Federação das Indústrias com empresários, com presidente de entidades que foram ou estarão sendo afetados por essas medidas, esse tarifaço dos Estados Unidos. E nós vamos estar aqui disponibilizando para esses setores linhas de crédito, até o momento 200 milhões de reais, com juros subsidiados pelo nosso banco BDNG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Vamos também ter uma dilatação no prazo do recolhimento dos impostos. E vamos também, caso esses produtos sejam comercializados internamente no estado de Minas, abrir mão do ICMS, que, vale lembrar, já não é recolhido porque na exportação não incide. E tudo isso tem acontecido, lamentavelmente, na minha opinião, devido às falas infelizes do presidente Lula, criticando um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Cliente a gente não critica. A gente, na minha opinião, eu que sempre fui varejista a vida toda, você atende bem. Você até não precisa concordar. E lembro também que nada justifica esse tarifaço contra o brasileiro. Se o presidente Trump queria penalizar alguém, que fosse quem está falando mal dos Estados Unidos, quem está se aliando a ditadores, que são as pessoas do governo Lula. Governador, realmente, o presidente norte-americano, Donald Trump, parece irredutível e o tarifaço, nessa semana principalmente, já se torna uma realidade a partir do dia 1º de agosto, sexta-feira. Então, eu pergunto para o senhor, existe um diálogo, um canal aberto com o governo federal, até para que o senhor possa defender os interesses de Minas e minimizar os efeitos desse tarifaço? Já tivemos reuniões, governadores, com o vice-presidente Alckmin, que está na pasta da Indústria e Comércio, e esse ponto que envolve relações diplomáticas, relações internacionais, é bem concentrado na questão União, na questão governo federal. Então, nós, governadores, não temos grandes condições de estarmos entrando num assunto que é monopólio hoje da União, e é assim em todos os países. E a nossa diplomacia tem sido extremamente infeliz. Inclusive, eu já falei que o Brasil precisa sair imediatamente dos BRICS. Os países dos BRICS não têm nada em comum com o Brasil. Não têm a mesma religião, não têm os mesmos princípios ocidentais, não têm o mesmo histórico, não valorizam a democracia, que inclusive esse governo fala que valoriza tanto. Então, essa questão do país se aliar, estar próximo de países dos BRICS, tem sido também um grande obstáculo para termos aí uma boa relação com os Estados Unidos.
Governador, a gente continua falando de economia, mas de um outro assunto. O BNDES aprovou recentemente um financiamento de R$1 bilhão para a construção do complexo solar no noroeste de Minas Gerais. Esse projeto tem capacidade para abastecer cerca de 569 mil residências. Como o governo de Minas vê o papel da energia solar e de outras também formas de energia limpa no desenvolvimento sustentável? Rayane, desde o começo da minha gestão, nós demos todo apoio, tiramos as travas, a burocracia para quem quer investir em Minas Gerais, e mais ainda no setor de energia solar ou energia fotovoltaica. Quando eu comecei meu governo, Rayane, nós tínhamos uma capacidade instalada em Minas Gerais de 500 mega. 500 mega. Hoje é 12 giga. Nós multiplicamos por 24 a capacidade de geração. Foram investidos em Minas Gerais, nessa área de energia solar, mais de 80 bilhões de reais. Você está falando aí de 1 bilhão. Hoje, nós temos aqui em Minas Gerais praticamente uma Itaipu instalada durante o período em que o sol aparece, gerando energia solar. Então, um avanço extraordinário. O Brasil avançou, mas Minas avançou muito mais. Nós somos hoje, disparado, o estado que mais gera esse tipo de energia renovável e que é tão importante num mundo que precisa reduzir emissões de gases estufa. Governador, agora a gente vai para o setor do agro, que é muito forte aí no estado de Minas Gerais. Minas confirmou em maio passado um novo caso de gripe aviária em galinha caipira. Quais são as ações que o estado tem feito para evitar a propagação, também proteger os pequenos produtores? Existe risco de impacto econômico no setor? Nós temos acompanhado aqui, não é com lupa, não, é com microscópio, essa questão da gripe aviária, já que somos um dos maiores produtores de carnes de aves do Brasil, exportamos. Então, a nossa Secretaria de Agropecuária, o IMA, que é um Instituto Mineiro de Agropecuária, a nossa Emater, tem feito todo o acompanhamento das normas sanitárias, isolado imediatamente qualquer área, tem inclusive sacrificado animais, já sacrificamos aqui 450 toneladas de ovos que vieram do Rio Grande do Sul e que tinham suspeita de estarem contaminados. Então, estamos aqui em total alerta com relação à gripe aviária. E o que nós tivemos, como você falou, é um caso isolado. Surgiu numa ave, numa determinada propriedade rural, não no meio de uma grande criação. E tivemos, há vários meses atrás também, uma questão de uma ave selvagem também, que tem acontecido em outros estados, essas aves migratórias. Mas estamos aqui em alerta total. Do que depender das ações da minha gestão, a gripe aviária não entrará em Minas Gerais. Governador, a gente falou do agro, a gente fala também, das barragens. 23 barragens existentes hoje em Minas Gerais em nível máximo de emergência, o maior número dos últimos 2 anos. O que o Estado tem feito para garantir a segurança e evitar novas tragédias como as de Brumadinho e também de Mariana? Rayane, a tragédia de Brumadinho aconteceu na minha 4ª semana como governador, em janeiro de 2019. Desde então, eu tenho dito que eu serei o último governador de Minas que lidou com esse tipo de tragédia. Nós tomamos todas as medidas para acabar, reduzir o risco das barragens. Das 53 barragens que ofereciam algum tipo de risco, nós já eliminamos, já não existem mais 17.
Lembrando que barragens são obras enormes aonde o material foi acumulado durante 40, 50 anos ou até mais. E esse processo está em andamento. Ele se chama descomissionamento, ou seja, é você retirar o material da barragem. Você precisa, às vezes, de milhões de viagens de caminhões para poder fazer esse trabalho, e isso hoje está acontecendo. Então, a cada dia que passa, eu afirmo com toda certeza que o risco em Minas Gerais é menor. Mas como esse trabalho leva tempo, leva alguns anos, nós ainda teremos de aguardar para um futuro próximo a data em que nós vamos poder comemorar a eliminação de todas essas barragens com risco. Enquanto isso, temos aqui monitorado também com microscópio a situação de qualquer uma das barragens. Recentemente tivemos 10, 12 famílias que foram removidas de uma área que apresentava risco. Então, esse trabalho também continua sendo executado aqui, monitorado pela nossa Secretaria de Meio Ambiente. Governador, entrar no assunto que é uma grande preocupação hoje do brasileiro de uma forma geral, segurança pública. Minas Gerais passou de 24º para 23º colocado no ranking de mortes violentas em 2024, isso segundo o Anuário de Segurança Pública. O estado ficou em segundo no número de mortes provocadas pela polícia, ficando atrás apenas de São Paulo. Minas teve 45% de aumento. O que explica, esses números? O estado pretende adotar alguma medida para minimizar esses dados, governador? Eduardo, aqui vale lembrar alguns pontos. Primeiro, nós temos de olhar uma tendência de longo prazo. Você olha um aluno, pelo histórico escolar dele, não pela nota de uma prova. E a tendência na minha gestão tem sido de queda acentuada em todos os crimes violentos. Se você pegar os dados de 2018, que foi o dado do último governo, e os dados de 2024, você vai assistir a uma grande evolução. E no caso tanto de São Paulo quanto de Minas, que são estados que têm um dos melhores indicadores de segurança pública do Brasil, é o mesmo caso também daquela pessoa que já emagreceu 40 quilos e que às vezes ganhou 200 gramas. Então, quem já está em forma, geralmente consegue se manter ali naquele patamar, porque fica difícil, às vezes, você conseguir melhorias que, no caso atual, dependem, sim, de mudança na legislação federal. Aquilo que é possível, nós temos feito aqui em Minas Gerais, temos um dos estados mais seguros do Brasil, uma das polícias menos letais, acho que só a do Distrito Federal está na frente de Minas Gerais, uma das melhores sensações de segurança. Então, Minas hoje é um estado que atrai muitos investimentos, tem atraído emigrantes, inclusive é um estado que recebe muitos emigrantes no Brasil, devido à segurança pública. E temos, vale lembrar, vizinhos problemáticos, Vizinhos onde estão as piores taxas de homicídio, de crimes violentos do Brasil. E as facções criminosas também têm sempre tentado entrar em Minas, mas nós temos dado aqui a resposta mais forte possível. Inclusive, nos últimos 30 dias, na cidade de Araguari, aonde as facções tentaram entrar, assalto a bancos, a caixas bancários, nós tivemos lá embate com a polícia e o saldo final foram 10 óbitos por parte dos criminosos. Então, nós temos mostrado que Minas é, sim, um estado seguro. Essas variações de curto prazo podem acontecer, mas o que interessa, como falei, é a tendência de longo prazo. E precisamos de um governo federal que realmente fizesse as ações necessárias. Está faltando coragem de enquadrar essas facções criminosas como terroristas. O que eu vi lá em El Salvador
onde nós tivemos uma queda na criminalidade de 99%. Se essa queda acontecesse aqui no Brasil, nós estaríamos poupando a vida de mais de 40 mil brasileiros por ano. Minas Gerais acabou de aprovar uma lei estadual contra a desinformação. Governador, como vai funcionar essa lei? Bom, Rayane, o que nós temos aqui na minha gestão é uma preocupação total com a transparência. O que eu prezo muito é o seguinte: se aquilo que você faz não pode ser mostrado, é questionável o que você está fazendo. Nós temos hoje um governo federal que coloca sobre sigilo documentos gastos durante 50 anos, o que não acontece aqui em Minas. Qualquer coisa que eu faça, no mês que vem, você tem acesso, que voo eu peguei, quem foi comigo, quanto custou, etc. E o que nós queremos é caminhar nesse sentido. E temos visto abusos, né, no sentido de não informar e também de informar de maneira distorcida. Então, o que nós queremos, como em toda democracia, é estar dando, né, voz àquilo que é correto, que é certo, que é transparente. Governador, eu quero agradecer muito em nome da TV Aparecida. O senhor sabe, a TV Aparecida é muito assistida aí pelo povo mineiro, sempre muito acolhedor, que vem, inclusive, muito aqui ao Santuário Nacional, na Casa da Mãe Aparecida. A presença do senhor aqui entre nós, aliás, abrindo essa série especial de entrevistas com os governadores de todo o Brasil no TJ Aparecida. Nosso muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida. Eu é que agradeço. Uma boa tarde, foi um prazer estar aí com vocês. Até uma próxima. Tudo de bom. Até uma próxima, um abraço ao senhor.